Então, vamos supor que as inteligências... Quem daqui assistiu um seriado chamado V? Quem não assistiu, assista. Para vocês verem toda a teoria da conspiração, como os americanos veem os ETs como invasores. É um seriado que mostra isso. Bom, por isso que na internet todo mundo fica com medo de ET, desconfiado de ET, se tem ET mau, ET bom, sabe essa coisa toda? Bom, então vamos prestar atenção assim. Se você fosse, vou colocar vocês no lugar das inteligências extraterrestres que estão lá em cima. E vocês estão preparando uma intervenção na Terra para ajudar a civilização. Eu pergunto, como é que vocês fariam isso? Como que você faria isso? Eu quero que vocês vão falando e eu vou dizendo se está certo ou errado. Teríamos que fazer uma intervenção. Teríamos que fazer uma intervenção para auxiliar o planeta Terra a sair dessa condição. Eu entraria na consciência de cada um. Não, faria um filme. Usaria a propaganda hoje, o marketing, a televisão, para fazer filmes, seriados que falassem de uma intervenção amigável. Não é só que eu sou ET. Eu sou o ET. Eu estou lá do outro lado e eu quero intervir. Como é que eu vou fazer? Você está no lugar do ET. Você chegou no planeta com a Terra. Você é o ET que está programando uma maneira inteligente e avançada de intervir. Como é que vocês fariam? Tornar visível. Inteligente. Tornar visível. Abrir a evidência. Mas se isso for feito de uma hora para outra, as pessoas entram em colapso, é um conflito generalizado. Então isso estão sendo Tem que entender através dos sonhos. a pessoa tem que achar que é a ideia dela. Líderes mundiais, falaremos líderes. Não adianta. Porque você, é aquela velha história. Vamos supor que uma nave extraterrestre resolvesse aparecer nos Estados Unidos, pousar nos Estados Unidos. Todos os países inimigos dos Estados Unidos ficariam loucos por isso. Por que só os Estados Unidos? Mas é parecido na jogo. Então, tem um filme que os caras fizeram agora, está no cinema aí, já passou, né? Chama A Chegada. Esse filme ele só é bom nos 15 primeiros minutos. Foi uma bosta. Você vê, não foi para qualquer um. Mas a ideia do filme veio uma nave gigante, uma nave só veio para cada país desses. Certo? Então, uma na China, uma no Oriente Médio, uma nos Estados Unidos, uma na Rússia, uma na Europa, para fazer briga. Porque vocês sabem que nós estamos num planeta onde existe uma instabilidade política violenta. Qualquer desequilíbrio de força gera uma guerra nuclear. Okay? Então, por exemplo, não pode existir um único país que detenha o conhecimento e o contato com a extraterrestre aberto. Porque o outro país vai ficar altamente desconfiado que esses seres vão transferir tecnologias avançadas só para um país, não para todo mundo. Professor. Então, os ETs não podem fazer contato apenas com um grupo. Ou faz com toda a humanidade de uma só vez, ou vai gerar uma merda desgraçada em termos de conflitos políticos e ideológicos. Ok? No livro Fim da Infância, do Arthur Clarke, o mesmo autor do 2001 no Espaço, os extraterrestres se aparecem com as naves do planeta todo, mas eles não se apresentam, eles esperam todas as gerações passar, eles administram tudo aquilo na paisagem, né, que é uma interferência, para uma geração terceira, quarta, eles poderem descer e fazer o comunicado. É o começo do... Sério, o Arthur Clarke é um dos escritores de ficção científica mais inteligentes que tem. Certo, ele fez coisas muito interessantes, né? É o autor de 2001 no Espaço, sempre estudando, né, essa interferência extraterrestre. O próprio 2001 no Espaço é exatamente a nossa civilização sempre acompanhada por inteligências avançadas, criando e causando o salto evolutivo da humanidade. É a interferência extraterrestre que causa um salto evolutivo na humanidade.
tá? Mudando a programação mental. Uma coisa interessante, vocês vão falar assim para mim, mas aparece para todo mundo ver, aparece para todo mundo ver. Vocês acreditam que já aconteceu isso? Apareceu para todo mundo ver e ninguém levou a sério. Quando? Na década de 50, em Washington DC, capital dos Estados Unidos, por volta das 11 horas da noite, soa um alerta de ataque aéreo. Ataque aéreo. Porque os radares detectaram uma esquadrilha invadindo o espaço aéreo americano da cidade de Washington, de objetos. Eles pensaram que eram aviões que iam bombardear Washington. Não sabia de onde tinha vindo. Certo, como Pearl Harbor. Pearl Harbor foi emergência atacada. Acharam que era um ataque russo. Tá? Todo mundo saiu acordado, todo mundo ligou os holofotes, aqueles holofotes da Força Aérea, seguindo o céu, esquadrilhas de OVNIs cruzavam. E a Força Aérea tinha sido construídos os primeiros jatos na época, e os caças a jatos saíram atrás perseguindo. Mais de 1 hora o show, todo mundo com isso tudo filmado, isso foi tudo filmado. Esse documento existe. E todo mundo acordado, olhando para aquela merda, não havia bombardeio, não bombardeava nada, só os objetos passavam e os aviões atrás. Os objetos passavam, os aviões atrás. De repente aquilo sumia tudo no radar. Aí os caças desceram e tal. 4 horas da manhã, estoura a sirene, ele não acorda todo mundo, a porra aborda. Cara, você não tem noção. O General Show, ele conta o seguinte, que quando ele era general, ele foi numa conferência aqui no Brasil, na Embaixada dos Estados Unidos. Isso era na década de 60. E ele, como general, foi convidado com a esposa, os oficiais, para participar de uma conferência. E de um jantar. Eles participaram de uma conferência, depois participaram do jantar. Após o jantar, o pessoal leva todo mundo para uma sala de cinema. 2 horas de filmes e discos voadores sobre Washington. Esses casos. E toda a atenção, tudo filme militar, tudo filme que não é divulgado. Então, esses eventos já apareceram em grande quantidade. Se você vê a casuística ufológica no mundo, ela é intensa. Só não acredita quem não quer. Só não acredita quem é muito idiota. Quem está nesse mundinho fechado, olhando para baixo, só com sua vidinha, com seus problemas, com suas novelas. Certo? E não, qualquer um de vocês que começar a estudar ufologia, você se convence. Você se convence que é uma força, uma inteligência avançada que controla o espaço aéreo e nenhuma força terrestre é capaz de suplantar a tecnologia dessas astronaves avançadas dos extraterrestres. Tá? Tem uma casuística ufológica, né, que aconteceu no México em 97. Olha, pouco tempo. Um grupo de garotos estava fazendo uma caminhada na floresta, né, e eles se perderam. 3 garotos se perderam. Eles, num lugar lá que era muito, né, e eles não sabiam mais voltar. Estavam com pouca água, começou a escurecer. Eles começaram a ficar com tanto medo, né, que eles subiram numa árvore para passar a noite, porque tem um bicho, animal e tal. À noite apareceu um disco voador, estacionou no alto, não pousou. E aí, com transportes de luz, os gurizinhos desceram e ficaram andando no chão. Quando os gurizinhos perceberam que eles ficaram assustados, olha só, os gurizinhos simplesmente apertaram o botão no cinto deles e eles ficaram praticamente invisíveis. Aquela camuflagem de invisibilidade. Ele só via a marca no chão que ficava luminoso quando os ETs pisavam. Mas os Greys sabiam que eles estavam ali. Né? Sabia. Porque no filme fala o contrário. Eles viram eles. A primeira sonda já sondou. Já sabia. Você viu que a sonda, aquela luz que passou,
ficou atrás da cabeça do cara. Isso. Você imagina a tensão. Eu já mostrei esse vídeo para vocês, mostrei? Né? Sim. Todos vocês sabem esse vídeo? Eu assisti também. Contatos imediatos, contatos. Quem não assistiu, depois eu posso passar para vocês ainda hoje, tá? Tá tudo dado lá. Tá? Bom, então, para mostrar para vocês que nós estamos lidando com uma ciência, uma tecnologia inimaginável. Algo assim avançadíssimo. Então veja bem. Se uma nave descer. Vocês assistiram o primeiro filme, um filme em preto e branco, na década de 50, chamado O Dia que a Terra Parou? Mas da década de 50, não é esse que tem no Rio, né? É uma merda. Tudo essa cara foi refilmado, vira uma merda. O primeiro é muito bom, o segundo é uma merda. O primeiro filme é assim, uma nave começa a voar. Só que é uma só. E essa nave vem e pousa numa rocha. Imagina o erro que isso não causou. Exército cerca todo lugar, tanque de guerra, metralhadora, cerca tudo de escovador. E a primeira coisa que acontece quando o ET desce da nave, ele toma um tiro. Exatamente, ele toma um tiro do soldado. O soldado assusta, tá em pé de bala no ET. Aí, não, só para vocês entenderem, o ET, ele sabe disso. Ele sabe que ele não pode fazer contato desse tipo com a humanidade. Ele não pode fazer isso. Porque você não tem o controle. Você tem pessoas crentes, você tem pessoas religiosas, o Satanás, agora a gente tem que se. Você está entendendo? Não tem esse controle do exército, não controla os seus soldados do que você pensa. E as pessoas estão com arma no prédio, mas não bala no escoador. O americano atira, né? Sem ser descobridor já atira. Né? Atira neles mesmo, né? Atira neles mesmo. Não vai tirar em ET? Ainda mais com essa propaganda na mídia. O ET não é bom visto nos Estados Unidos. Inclusive, professor, tem uma propaganda que está recrutando pessoas para o exército para combater seres alienígenas. Está num documentário na Netflix. Você vê que louco? Quer entrar no exército combater ET? Tá na parte de cardíaca. Você é médica, né? Você vai ter que Salvados. Só que eles confundem muito. Ao mesmo tempo que eles que não existem, eles estão recrutando gente para. Então não existe, então você não quer, né? Não existe é para o pessoal de fora, né? Para quem acredita que. Então, veja bem, uma intervenção de uma raça inteligente, elas não farão uma intervenção de confronto. Intervenção de confronto é essa. Eu desço com a minha nave e tenho que impor uma ideologia nova para você. Certo? Por quê? Imagina vocês falando, né? Aí vem o Papa. Quem é Deus para você? Será que a igreja está preparada para a verdade? E os muçulmanos? E Alá? Você conhece Alá? Não, eu conheço Alá. Essa não é só para fora. Alá? Não, Alá no Brasil. Então você imagine os marxistas com medo de uma nova ideologia política lançada pelos ETs, de uma nova seita religiosa pregada pelos ETs. Você não tem noção. Os conflitos seriam gerados em todas as áreas da consciência humana da nossa sociedade. O impacto, a economia quebra no dia seguinte. As bolsas de valores param no mundo se o disco adormecer. Corrida ao supermercado. Não, no filme, a chegada, eles mostram isso. Porque como para o sistema, para banco, para tudo, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Os bancos fazem feriado. E todo mundo não sabe se eles vão atacar, se vão invadir, se vão matar, todo mundo, os mercados estão alimento. Como tem furacão nos Estados Unidos, corre, o mercado. Acaba o produto, acaba tudo. Né? No México não faltava água, faltava tudo, esses dias, quando o terremoto, não tinha mais nada.
Então isso que acontece. Então veja bem, uma inteligência extraterrestre, ela sabe que se ela intervir dessa maneira, não vai ter sucesso. Ela vai causar muito mais caos do que realmente uma intervenção real, que a humanidade vai avançar e vai evoluir. Porque vai criar um conflito. Vai gente morrer, vai gente se suicidar, achar que é o demônio que está invadindo a Terra, é o Satanás, vai pular de prédio, é o fim do mundo chegando, é o apocalipse, sortar o Satanás. Ainda mais quando aparece um Grey feio, esquisito, não é aquele loirão gostoso de azul. Você tem uma ideia? Estava tendo um debate. Você se lembra da TV Record, eu tinha ali, TV Record, todo o programa, toda a minha, no último programa, chamado 25ª hora. A Record. E era um pastor da Igreja Universal que coordenava as discussões. E tinha vários pastores evangélicos e padre católico. Era um grupo de evangélicos e padre católico que eles discutiam um tema toda noite. Certo? Você mandava e-mail, você ligava, fazia perguntas. E um belo dia eles foram discutir ufologia. E levaram 2 ufólogos amigos meus para esse debate. Aí todo mundo dando opinião, papapá. E quando o meu amigo ufólogo foi dar a sua opinião, dizendo assim, olha, existem raças extraterrestres, né? Pequenininhos, cabeçudos, olhudos, cor cinza, muito mais avançado do que a raça humana, do que o ser humano, e que está visitando a Terra, que está aqui abduzindo pessoas, fazendo experiências e tal. O pastor que coordenava, ele teve um colapso. Sabe o que ele faz? Ele entrou num colapso, ele pegou a Bíblia, maior na mesa. Isso não existe! Essa é uma heresia, essa é uma hipocrisia! Porque está aqui no capítulo 6 da Bíblia que tal, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Como é que então pode existir um ser feio e horrível desse, mais perfeito do que o homem? Então assim, porrada na Bíblia. Acabou a discussão. Vai discutir com o homem o quê? Está na Bíblia, surtou. Eu não tenho nenhuma abertura para entender que lá em cima. Não, ou seja, a crença já está pronta. Então veja bem, se a crença já está pronta, como é que você vai introduzir uma ideologia nova para esses indivíduos e criar nenhum debate está aberto? A possibilidade de. Agora você imagina se o carro aparece de verdade. Se a nave aparece de verdade e a ordem de descer da nave lá, é um cara esquisito e feio. Não é aquele anjo Gabriel, Micael, né? Agora tem um anjo moderno na praça, o Lalael. Também está aí nas quebradas. Você viu que o Lalael cabe, o Lalá cabe tudo. Né? Tem o Mahalala, né? Tem o MC Lalá. Estamos lançando o nosso rap. O rap nosso é foda. Então, não é tão simples um contato com a humanidade, um contato aberto com essa humanidade. Porque a humanidade ela é muito diversificada em graus de crenças. Você está entendendo? Você sabe quem é que estaria mais preparado para enfrentar? Só a ciência. São os cientistas. Os cientistas iriam encarar de uma forma diferente. Mesmo porque o cientista, o cara, ele está aberto. Eu falo, que legal, vamos ver o que esses caras têm a dizer. Entendeu? Mas o cientista mesmo, embora ele nunca teria acreditado, porque o cientista ele acredita no fato. Se existe o fato, pô, eu não existe nada agora. Eu sei disso, porque o César Vargas, que era o meu professor no americano, né, eu enchi o saco, eu falei, professor, você não acredita em disco voador, extraterrestre? Ele parava para não, eu até acho que a possibilidade de um universo é tão grande, se tiver vida tão diferente, claro que eu acredito que existe vida lá fora. Só que
estar aqui numa nave de voador, eu nunca vi uma revista séria, isso ser divulgado e tal, sabe? Não é o cara, ele não é um pesquisador de ufologia, ele não estava por dentro. O universo dele é dentro da faculdade, lê revista científica. Não é o cara que leva perder tempo de uma revista Planeta. Vocês estão entendendo? Uma revista UFO do Gimaer. Um cientista desse não tem tempo de fazer isso. Então, ele não existe. Mas se aparecer, aí eu falei assim, mas professor, mas se aparecesse, aí eu vejo uma maior galera com os caras. Eu tenho maior parte com esses caras e aprender com esses caras. Já tem a cabeça. Não é tem cara que faz isso não existe. Isso não existe. Pode querer. Já nem abre a porta, já ainda não quebra pau. Então, é óbvio que raças avançadas não vão fazer isso. Eles não vão fazer um contato de confronto. Por exemplo, eu vou contar uma história que aconteceu no meu grupo, na cidade de Limeira. Tá? Era mais ou menos 78, essa fase, né? A Vivi conhece a peça Felício Fresno, né? Foi até no casamento dele, né? Num sábado, nós fomos fazer uma vigília ufológica com 15 pessoas. Foi só nessa época, 2 naves que conseguia ver. Mas 2 naves fechando luz baixa. Fomos no espaço acontecendo um fenômeno. Não vou contar agora porque eu só quero contar um fato. Aí no dia seguinte, todo mundo ficou maluco, né? Nós ligamos para tudo, os ET Descobridor seguiu nós, aqui ficou mais de 1 hora com a gente no céu ali, conversando com a gente, dialogando com a gente. No dia seguinte tinha 40 pessoas no mesmo lugar, sentado em círculo, esperando o descolador voltar. Alright? Todos nós sentados lá numa meditação. Os carros ficaram a 100 metros de distância na estrada e nós adentramos um pasto. E para lá era um pasto mesmo, bem livre, não tinha nada. Então a gente sentou, ficou lá, fazendo isso, esperamos o tempo aparecer. Olha, 20 minutos de meditação, uma luz começou a andar no céu, no horizonte lá. Andava, parava, voltava, parava. Falou, esse movimento é estranho, Laércio, todo mundo olhar. Deve ser um descolador, porque está parando, a luz está voltando, está se mexendo estranho. Eu falei assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, todos nós vamos concentrar nossas mentes e pedir para que aquela luz se aproxime de nós. Então, o descolador vai captar nossa mensagem telepática e eles vão vir. Tá bom? Tá bom, tá bom. Concentrar. Quando a gente concentrou, fez assim, ó. A luz fez assim, ela acendeu muito forte, como um holofote, e veio. E veio crescendo de tamanho. Ela estava muito longe. Saiu todo mundo correndo, disparado. Só ficou 2 pessoas sentadas no chão. Foi eu e esse Felício Fresa, que é um amigo meu que mora em Campinas até hoje. Ele é da cidade de Franca, fazia faculdade, fazia Unicamp, computação na Unicamp. Aí a nave parou, todo mundo correu com os carros, nós ficamos ali, a nave parou, foi embora e sumiu. Resultado, no outro final, eu só levei 5 pessoas comigo. 5 machos. Eram 2 sensitivos, mais o seu amiguinho macho, claro. Eu não muito, né, posso dizer. E nós fomos em 5, 6 pessoas para o mato. Eram 3 sensitivos, eu e mais 2. E fomos lá. Sentamos e esperamos. Ah, não deu outra, a nave veio. Estacionou em cima de nós. E ficou conversando conosco. 1 hora. Desceu uma comandante, com 2,5 metros de altura, ficou tocando conversa no toque. Aí, não ia sempre, mas só ia um grupinho pequeno. Aí a nave vinha, batia papo, levava o Gilson para dentro da nave, trazia ele embora. Toda vez que quando você começa a meditação, você sempre pede para a gente aconteça o que acontecer e fica na roda. Não sabe. O que exatamente
você quer dizer com isso? Eu quero dizer, imagine se materializa um cara no meio da roda, que não é humano, não é humano, sai, pode esperar. Eu vou contar uma história que aconteceu aqui. Veio um rapaz com a namoradinha dele, já disse, vai macho, eu vim que eu quero ver descoador. Quero VT. Ele vai ficar com medo dele, vai ser macho, cara, quero VT. E era no mês de junho, estava um frio desgraçado, e o céu estava totalmente nublado, sem lua. Então, aquilo ficou escuro, mas escuro que era um breu, você não enxergava um copo diante do nariz, quando apagou toda a luz. E todo mundo capotado, estava frio, para essa dimensão. Nós fizemos toda a meditação, e depois eu termino a meditação e falo, vamos dar o feeling, cada um fala o que sentiu, o que viu. Ninguém viu um cara, um menino, saiu da cadeira e fez assim, ele deitou no chão, para olhar as estrelas. E ninguém viu, porque estava muito escuro, só que estava perto dele. Aí esse rapaz, macho pra caralho, ele viu uma coisa estranha, mas o professor da roda, que eu falava que tinha que ter na roda, eu falava, não, os nossos amigos estão aqui, vieram mexer com a gente e tal. Ó, tá todo mundo de prova, tá? O Sadal, o Rico, todo o pessoal que estava aí nesse dia. Né, Luquinha? O Luca estava também, o Luca. Foi no carnaval? Foi a minha amiga que ela estava com a chave. Sua amiga que deitou? Ela que deitou para olhar as estrelas. O menino começou a gritar: que é isso? O menino, quando ele levantou, ele viu aquilo, ele começou a levantar para o que era, e de repente aquilo virou a cara para ele. Nossa! Ele ficou assim, meu grito! O menino desmaiou. Acabou a meditação. Eu achava que tinha sido uma cobra, cara, que tinha pulado. Esse machão que ele vê aquele negócio estranho. Aí eu falei, como assim eu sempre vai ter não faz nada, oi? Você me entendia que a comunicação não vem? Eu não consigo canalizar porque eles não querem canalizar? E a gente não sabe o que vai na cabeça de todo mundo. Exatamente, eu não sei o que vai na cabeça de vocês. Se eu começar a canalizar, tem gente que pode desmaiar de medo, pagar de medo. voz estranha e tal. Olha, eu volto pro grupo mesmo. Pessoal, seria legal de fazer eu volto aqui. Entendeu? Então, o que nós entendemos é o seguinte: nós precisamos de muita preparação para enfrentar um impacto dessa natureza. Ó, você imagina o meu caso. Meu caso é assim, ó. Veja se você conseguiria fazer isso. Numa época que ninguém sabia se era terror ou imóvel, que a gente que não era, eu estava fazendo sozinho. Pois o cara chega para mim e fala: olha, eu quero você 2 horas da manhã, tal lugar no meio do mato, sozinho, varando os espécies. Então eu tinha aqui no meio do mato, sozinho, no lugar esmo, esperar e ter um encontro com algo que não sei o que é. Você sentia medo? Não. Porque eu tinha uma segurança espiritual, mas pega uma pessoa de qualquer de vocês, vai sozinho no meio do mato, faz uma vigília, vai sozinho, 2 horas da manhã, num lugar que você desconhece, fica lá, faz uma vigília. Primeiro, ó, pra você ter uma ideia, eu levava grupos, eu estava, de repente, mexia no mato, o bichinho correndo, com o grupo, imagina, sozinho. E mulher, então, fudeu. Uma baratinha passa, daí eu tenho andado. Passa
falar aqui agora é muito fácil, eu quero ver. Mas na hora que você está numa situação que parece uma puta de uma nave na sua cabeça, gela tudo. Paralisa o dedo, não sabe mais. Paralisa tudo. É um impacto emocional. Entendeu? Não é fácil não. Então, veja bem. Há muitos anos na minha vida, quem me conhece sabe que eu faço vigília ufológica há mais de 30 anos. Ô Vivi, nós não ia lá no Borgo das Cabras fazer vigília ufológica? Fazer contato com o Gilson? Nós tínhamos um grupinho de 10, 15 pessoas, puta frio do cacete daquela pedra, lembra? Frio, uma ventania, nós sentamos, juntava o grupinho nosso para ver os guezinhos, canalizar através do médico, conversar com a gente, dar instruções. Sabe? Então, o que acontece? Você tem que ir preparando a cabeça das pessoas para um contato físico, preparando a cabeça para uma transformação de consciência que vai acontecer em todos os parâmetros de nossa existência. Professor, o medo é um fator que eles analisam se vão aparecer ou não? Isso, sim. Sim. Porque eles sabem que eles podem causar um grande mal para vocês. Eles podem causar um pânico dentro de vocês, um medo que vocês não vão tirar da cabeça aquela imagem. Então, se reunir um grupo bem pequeno, pessoas que você sabe que realmente vão ficar ali, de boa, vai ser bem mais fácil. Bem mais fácil. Professor, uma dica para vencer o medo. Oi? Uma dica para vencer o medo. Enfrentando. Vamos supor que você morre de medo de barata. Pega a barata na mão e segura ela. E brinque com ela, se acostume com ela. O medo, você só vence com conhecimento, sabedoria e coragem. Se não tiver coragem, você não enfrenta medo. Professor, o senhor fala que a linguagem extraterrestre, que é diferente, obviamente, da linguagem utilizada por cá, que é uma linguagem, digamos, universal. E o senhor comunica com os seres espirituais e os ETs. No caso dessa vigília ufológica que os senhores fizeram e que o senhor pediu para se concentrarem para eles virem, eles interpretam, o senhor manda a intenção ou eles conseguem... Os extraterrestres, eles conhecem qualquer língua desse planeta, eles falam qualquer língua de qualquer lugar do universo. Eles têm aparelhos de avançada tecnologia que faz a tradução simultânea de qualquer... Há 10 anos atrás, eu fiz uma palestra dizendo assim: em breve, no futuro bem próximo, ninguém nesse planeta vai precisar fazer cursos de línguas. Eu fiz essa profecia. E eu disse: vai existir um aparelho que você vai acoplar em você, no seu bolso, um fone de ouvido. E hoje você pode fazer isso, colocar isso no seu celular, vai ser um aplicativo de celular em breve. O Google já faz isso. Tá? Não, só que a coisa é tempo real. Tempo real. Por exemplo, o aparelho está aqui. Eu estou no Japão, eu seleciono o japonês. Certo? Só que o outro tem que ter um aparelho. Se ele não tiver, ele vai ouvir o meu. Então, tem uma formatinha que eu falo em português. Olá, como é que você vai? Imediatamente, continuar, chinês. E quando ele falar em japonês, eu vou ouvir em português. Esse aparelho já existe. Ele já existe. Esse aparelho já existe. Então a minha profecia se cumpriu. Porque eu vi no astral, certo? Esse aparelho funcionando, mas que estava sendo mandado para a Terra. Estava sendo enviada essa tecnologia para a Terra, porque nesses últimos dias do Projeto Terra, a internet, ela rompeu, ela abriu a comunicação e deixou que a informação chegasse a todo mundo. Agora está faltando uma barreira da linguagem. Então, essa barreira, é questão de 5 anos. Todos vocês vão ter este software, esse programa em seus aplicativos, ou comprar por $10, $20,
esse aparelhinho, vocês colocam no bolso um fone de ouvido e pode selecionar qualquer língua do planeta. Se nós, imagina um cara que está 1 bilhão de nossa, que equipamento ele não tem. Então vocês estão percebendo que a barreira de línguas para os ETs não existe. E para nós vai deixar de existir. Você pode viajar para qualquer parte do mundo. E outra, as minhas palestras, em menos de 5 anos, qualquer pessoa do mundo vai assisti-la na sua língua. Com esse aparelho. Basta configurar ele na frente do alto-falante, ou eu estou falando em português, todo mundo vai ouvir na língua dele. Tradutor simultâneo perdeu o emprego do da ONU. O governo dos Estados Unidos vai ficar maluco, hein? O governo dos Estados Unidos vai ficar maluco. Por quê? Comunicação é a grande ferramenta do final do ciclo. Porque, veja bem, o que dividiu a humanidade? Presta atenção. O que é que dividiu a humanidade? Tá? O que dividiu a humanidade foi a chamada Torre de Babel. Estamos brincando aqui, a Torre de Babel, né? Onde a ideia do mundo falar línguas, costumes e ideias diferentes. Nós vamos acabar com a Torre de Babel, vamos romper, vamos derrubar a Torre de Babel. Ou seja, o planeta vai falar uma linguagem só, mesmo falando a sua língua. A barreira de linguagem não vai mais existir. Esse é o último véu de Maia, que vai cair, que está caindo para preparar a humanidade para uma grande mudança. Porque aí a informação, ela chegará a todos na sua linguagem. Entendeu? Eu sei de tudo isso, desses preparativos. Existe uma coisa que eu fui proibido de falar durante muitos anos. Eu sabia disso. Eu não podia falar, exatamente porque o ser humano iria interpretar de uma forma totalmente diferente. Iria, mais uma vez, acreditar que os ETs nos escravizam, nos manipulam e controlam o ser humano como se fosse marionetes. Foi exatamente. Cadê a professora de biologia? Foi você, né? São marionetes, a gente é tudo marionete deles. Ela fala todo dia isso, né, cara? Não é bem assim, nós somos marionetes. Você está entendendo? Então, eu vou dar uma dica para vocês como é que funcionam as coisas, como é que os ETs estão preparando essa grande intervenção. Tá? Eles, mas não me interprete mal, preste muita atenção no que eu vou falar, porque eles já proibiram eu de falar e eu estou falando, e eles estão só observando a reação das pessoas quando eu falo isso, como se fosse um teste. Tá? Então eu tenho que falar muito bem isso, para não confundir as pessoas. Tem muita gente, que tem de gente na internet, conferencistas na internet, que dizem que eu sou manipulado pelos Greys. Eu sou o bicho dos Greys, para falar bem dos Greys. Entendeu? Eu sou manipulado para falar bem dos Greys que não existem de mal. Eu sou parte da conspiração. Vocês estão entendendo? Eu sou capeta. Isso aí não é nada. Olha, eu vou falar, não vou citar nomes, mas uma conferencista famosa no Brasil, chegou a dizer que eu faço rituais de magia negra, sacrifico animais e como criança. Essa aí agora acho que é rituais de magia negra. Como criança? Confundir com criança. Você sabia disso, amigo? Hã? Não sabia? Depois eu falo pra você quem é essa porra. Pessoa parecendo que criança de 5 metros.
Você já pensou, cara, e começar a espalhar isso, uma mentira deslavada, tirou não sei da onda, quem fala que é médium ainda famosa, que fala essa besteira, e diz que tem contato com o ET. Você vai ver as loucuras que tem por aí. Aí você vai ver as loucuras que tem por aí. As pessoas não me conhecem, cara, e saem falando essas bobagens. Aí fica falando que ouviu a ET dela, falando pra ela. Traz esse ET pra dar uma porrada na orelha dela. Vai ver que é bomba tosse. Então, cara, é tanto absurdo que a gente tem que ter um cuidado para falar as coisas. E como você se torna uma pessoa pública e começa a se expor, você não tem noção que você está dando a cara para bater e o que você vai ser pisado e o que vai ser combatido por outras ideologias. Então a própria ufologia é uma torre de Babel. As pessoas morrem de medo de extraterrestre. Tem uma classe de ufólogos que o ET Grey para eles é o demônio, é o invasor, maculado pelos governos. Em troca de tecnologia, os governos deixam os ETs abduzirem, escravizarem a gente, fazer o que quer na Terra. Essas bobagens. E eu tenho que consertar isso. Eu falei para o ET, eu tenho que consertar essa porra, né? Eu falei para ele. E eu tenho que consertar a cabeça do ser humano para mudar essa visão. Falei, e vocês deram só um giz para mim. Fazer isso. O que você acha daqueles ufólogos que falam sobre o projeto Bluebeam? Tá certo. Tá certo? Tá. Essa é uma tecnologia que existe. Só que não foi usada ainda. Tá? Mas não vai pegar ninguém porque está todo mundo sabendo. Sabe? Vai adiantar não. Vazou já. Hã? Já vazou a informação. Já está manjada. Né? Não vai funcionar. Oi. Mais situações que a gente tem que se preparar aí. Então, calma lá. Então veja bem, como se preparar então? Então, o que eu vou falar agora é muito sério e vocês têm que prestar muita atenção. Tá? Não confunda PT com outra coisa aqui, hein? Comando do PT. Né? Comando do Projeto Terra. Não é o PT, Partido do Trabalhador. Que de trabalhador não tem ninguém. Então vamos lá. O único problema é que quem está aqui está nas trevas. Nós. É nós, mano. E essas inteligências extraterrestres que eu estou falando, elas estão aqui mortas. Para nós, quem não tem corpo físico está morto. Alright? Como fazer essa civilização entrar na era da luz? Então a era da luz só é essa dimensão. Acordar. Acordar do quê? Dessas trevas na qual o espírito está submetido. Ele não se lembra que ele é um espírito que mora numa sociedade astral e que veio de outros planetas, de outros órgãos, para viver uma experiência na Terra. Ele tem que lembrar disso. Isso é acordar, isso é luz. E o ET, então, como é que ela vai acordar 7,5 bilhões de pessoas? Tem duas possibilidades. Deixa tudo se expor no mundo, não é acorda do lado, certo? E é uma operação também mais simples. Ou se eu desejar acordar na superfície, eu vou ter que ter mais cuidado. Sem causar uma guerra. Então, eles fizeram o quê? Eles, ao invés de pegar uma nave aqui e descer aqui e se mostrar para todo mundo, e descer e abduzir pessoas, levar pessoas para dentro da nave,
para mostrar para essas pessoas que essa realidade existe, que existe vida em outros mundos e que eles estão aqui entre nós. Esse tipo de experiência já aconteceu depois de 47 até 1990. Então eles já fizeram isso. E eles perceberam que não podem fazer desse jeito. A humanidade não está pronta para isso. O ser humano é muito frágil emocionalmente. Ele é muito frágil emocionalmente. Qualquer abalo nessa fragilidade emocional tira colapso. Então tem que ter muito cuidado para lidar com a psique, com o fanatismo religioso, com o fanatismo político, fanatismo ideológico. Então, eles conhecem o ser humano em todas as características, conhecem a alma do ser humano também. Então, eles resolveram. Então, nós sabemos, presta atenção, que todas as vezes que tem abduções, principalmente os Greys, ele abduz uma pessoa, a pessoa passa 2, 3 horas na nave, eles fazem muita experiência, e quando devolve a pessoa não se lembra que foi eles. Ou se lembra de algumas coisas, mas não se lembra do que aconteceu lá dentro. Então significa que os ETs apagaram a memória. Se uma inteligência tem a capacidade de apagar uma memória, ela tem a capacidade de fazer o inverso. Colocar uma memória. De implantar uma memória. Vocês estão entendendo? Ou não? Então, é isso que está acontecendo. Há mais ou menos 30 anos atrás, os ETs trouxeram uma máquina aqui, chamada de JAR. É um som, assim, JAR. E essa máquina é uma tecnologia mega hiper avançada, e eles implantam subrotina no cérebro, na consciência de vocês. Subrotina. O que é uma subrotina de um programa de computador? Sabe qual é o programa de computador? Pessoal, quem é programador? Quem é programador? Ninguém é programador aqui? Nem você que mexe com tecnologia que está aí. Por exemplo, eu vou explicar o que é uma subrotina. Vocês abrem o Windows. Aí vocês clicam no ícone do Windows. Aí aquilo abre. Aí vai abrindo janela. Né? Cada janelinha que abre é uma subrotina. Você vê que cada janelinha tem uma puta boa informação. Abre uma puta boa informação. Né? Então, os ETs têm a capacidade de pegar um programa e introduzir na consciência das pessoas. Só que não é qualquer um que ele produz. Eles têm uma tecnologia de seleção. Eles selecionam as pessoas e para esse nível de consciência eles vão implantar isso. Aí você acorda no dia seguinte, esquisito, voado. Vocês não se lembram. Isso acontece à distância. Eles não precisam estar perto de você. A máquina só seleciona e joga. É Wi-Fi. Bluetooth. Você vê que até agora vocês entendem para essas coisas. Há 50 anos atrás, ninguém entenderam se eu falasse essas coisas. Né? Então, o programa está instalado. Agora esse programa vai começar a descer a nível consciente para dominar você. E aí você começa a ter vontade de procurar informações, começa a se interessar por coisas que não se interessou antes, já começa a achar essas coisas no saco, e vocês começam a se transformar e não sabem por quê, como. E aí vai lá na internet, no Google, e acha quem? Pula lá, é parte desse projeto. E foi assim, instantâneo. Você vê que a hora que vocês se conectam comigo, acende uma luz. Porque que luz que acende? A luz do programa. O programa dispara quando vocês ouvem a informação das coisas.
Porque essa informação, ela já foi implantada em vocês. É como você fala, puxa, mas ele fala tudo que eu queria ouvir. Ele fala tudo que eu já sei e não acreditava nisso aqui. Alguns não, por isso que os que não estão aqui, ó, não receberam. Esse software não entrou ainda. Eles não foram selecionados. Além dos escolhidos, tem os escolhidos e os não escolhidos. Ou com muito cargo, ou com pouco cargo. Os resgatáveis e os não resgatáveis. O ser humano não se desperta sozinho. Difícil. É muito difícil. de alguma forma, O Arthur Clarke, em 2001, ele prova isso. A evolução da humanidade é controlada pelo comando. Esse comando controla os saltos evolutivos aqui. Salto evolutivo, ele tem que pegar um espírito avançado, encarnar, esse espírito vai fazer a evolução científica. Não é eu que, sabe? Tudo é controlado pelo alto. Tudo. Então, eles estão... Fala, mulher, coisa. Tem que falar logo, senão de uma certa forma, todos nós que estamos aqui, a gente recebeu um pouco desse chamado. Então temos menos karmas, né? Então veja bem, de uma certa forma, vocês estão sendo modificados por inteligências avançadas e vocês nem sabem disso. Isso é a forma avançada de intervir. Eles intervêm de uma forma que vocês nem percebem a intervenção. Mas não interfere no livramento. Vocês perceberam que vocês ainda têm as escolhas? Se eu não quisesse ter vindo, não precisava ter vindo. Não, então, a escolha ainda está em vocês. É uma intervenção de consciência. Eles deixam sua consciência decidir. Ela parece que foi cutucando para você ir, não busca. Exatamente. A escolha ainda é de vocês. A interferência não é total. Mas só que, percebam bem, sem conversas paralelas. Percebam o seguinte. Eu já disse para vocês quantos ufólogos não falam merda sobre mim. Imagine se eu começo a espalhar isso para valer. Aí que nós somos manipulados pelos ET mesmo, não tem uma aí fudeu. Logo vamos dizer, Laércio, que tem uma seita. Logo vamos dizer que faz parte de uma seita. Mas eu sou uma seita, eu aceito o cartão de crédito assim, vai regressão. Aceita tica, aceita. Não conhece essa? Laércio, uma vez que a gente recebeu esse programa, esse software, a gente vai recebendo cada vez mais upgrades. Isso. Este programa implantado pelos ETs tem upgrade. Quando ele percebe que você avançou, que você esgotou os recursos daquele programa, vem outro. Níveis assim, escala de Nível 1 de abertura de consciência. Quem quer perguntar? Diga aí, mano. Não adianta então compartilhar a informação, essas coisas? Pode compartilhar, claro. Não tem impacto? Hã? Não tem impacto nas outras pessoas? Tem impacto, sim. Você vê, o meu papel é divulgar, o meu papel é falar. Por exemplo, eu atinjo pessoas que eu nem sei, que nem conheço. Ah, Teresina. As pessoas chegam aqui para mim e falam: olha, senão você mudou minha vida, você fez isso. Eu só dei um toque. Aquilo já estava dentro dela, latente. Tem gente que você fala 1000 vezes, né? Tem pessoas que você fala 1000 vezes, não adianta. Não é verdade? Você fala 1000 vezes e não adianta. Alright? E agora? Se for ver essa máquina, realmente deve ser muito, mas muito avançada, que passar pelo consenso kármico de todos os Ela não pode passar uma informação que suplanta o seu processo kármico. Entendeu? Porque nós estamos num processo de transformação planetária. E o humano está dando um salto quântico na consciência. É o que eu vou falar no meu curso lá, o salto quântico da consciência. Como esse salto quântico vai acontecer? Por uma intervenção. Então,
nós vamos estar prontos na hora que o ET achar que nós estamos prontos. O ET não pode materializar aqui comigo ao meu lado agora. A mente de vocês não suportaria. Vocês que pensam. Olha, se um ET, pode ser até o grandão da construção americana, certo? Se ele materializa, não precisa, pode ser um espírito, um chinês, materializa um chinês aqui. Nenhum de vocês vai trabalhar na segunda-feira. Então a gente suporta. Vai trabalhar Vocês entram em colapso existencial. Mas eu quero trabalhar de folga. Tem que pagar a conta. Já vai ter motivo. Mas assim, como é que eles vão fazer isso? Então assim, 7 milhões e meio de pessoas, quanto tempo vai levar para isso, para fazer essa transformação, né? Está tudo muito rápido demais. As coisas estão num processo de aceleração muito grande. Essa máquina já está ligada? Faz tempo. É mais de 30 anos que eles estão ligados. Só que o nível de informação que ela está colocando não é forte. Ela está fazendo upgrade aos poucos das pessoas. Mas a civilização está indo para um afunilamento. Então, o negócio é assim. Quando chegar aqui, não tem saída. Entendeu? Tudo está sendo preparado pelo alto já há muitos anos para um momento especial. Essa é a separação do mundo. A separação está acontecendo agora. Essa máquina já está fazendo a separação. Tem todos os altos escolhidos. Ela já está separando automaticamente. As pessoas vão se separando da sociedade. Vão se isolando em grupos. Tem pessoas com sintonias. Vocês não estão lá na montanha, enchendo a cara. Vocês não vão no show hoje. Tem 10 mil pessoas vindo para o show. Por que vocês não se juntaram lá no show também? É muito mais fácil fazer parte da massa. Fazer o que todo mundo faz. O que a mídia, a propaganda, os valores. Mas vocês romperam com esses valores e estão aqui. Entendeu? Isso significa que algo muito diferente está acontecendo na mente de vocês. Na busca de vocês. Está sendo muito mais importante essa busca do que estar lá assistindo o show, enchendo a cara de cerveja, de vinho, de bebida, e comendo a mulherada. Tem que ter. Se tiver mulher, ninguém vai. Você já percebeu, se não tiver mulher, ninguém vai? E se não tiver homens, não vai? Mas daí esse teu papel ali é fundamental para isso. Oi? O teu papel é fundamental para isso, porque ele despertou a gente. O meu papel é o seguinte. O meu papel é somente esse. O meu papel é o seguinte. Eles me adiantaram as coisas para mim. Eu sou um cara que aprendi isso com antecedência. Passar essa informação para vocês, para lá na frente nós criarmos essa massa crítica de pessoas que estão conscientes e prontos para receber esse conhecimento maior, esse contato maior, e lá na frente nós vamos ser os implantadores da Era da Luz. Quanto mais pessoas você conseguir despertar, mais as karmas de você. Olha, a gente vai ser todos vocês que estão sentados na frente, você tem curso superior. E se não tiver, vai ter. Então são pessoas inteligentes, são pessoas que formam opinião na sociedade. São médicos, engenheiros, advogados, professores. Nossa geração aqui ainda implanta a Era da Luz. Claro. Vocês não têm noção quanta coisa urgente está acontecendo no plano astral. Nós estamos recebendo mensagens dos ETs de urgência. Ou a Terra explode antes, ou algo muito, muito importante vai acontecer, que já vai disparar
esse impacto evolucional. Uma das situações que pode acontecer é, olha, amanhã, segunda-feira, ao meio-dia, segunda-feira, ao meio-dia, a ESA, você sabe o que é a ESA? Agência Espacial Europeia. Ela diz que vai fazer um comunicado dos mais importantes, uma das descobertas mais importantes que a astronomia fez até hoje no planeta. O comunicado vai ser feito por cientistas nos maiores telescópios do mundo aqui no Chile, Paraná. E vai ser uma entrevista coletiva ao meio. Eles estão dizendo que é a maior descoberta feita pela astronomia até os dias de hoje. E se esses caras anunciarem que eles descobriram vida inteligente? Ou estão filmando uma nave gigantesca extraterrestre? Um objeto inexplicável que eles não conseguem explicar acima de nossas cabeças em algum ponto do sistema solar. E aí? Então, vamos aguardar o que a ESA vai revelar. Ela nunca fez tanto carnaval assim para fazer uma revelação. Vocês sabiam disso ou não? Não. Vocês não sabiam? Nós sabemos que ia ter uma revelação. Sabia que ia ter uma revelação. Então, vamos aguardar. E essa revelação vai ser da Alemanha. Que a Alemanha é central da ESA. Oi? A Alemanha o quê? É central da ESA, na Europa. Os astrônomos alemães aqui na Europa, é um pulo, né? Mas então nós estamos vivendo um momento que muitas coisas podem vir à tona. Vai começar a vir à tona. E se eu fosse o Zé Carreira, não, presta atenção. Eu ia mostrar primeiro para o cientista. Você concorda comigo? Porque o cientista é o cara que vai, a palavra dele no mundo é dúvida. Se ele falar existe, nenhuma religião vai falar que não existe. Vocês concordam comigo? Nem o cara da Bíblia. Nem a Bíblia. Nem o quevedo. Nem o quevedo. Mas eles não fazem. Hã? Oi? Eles não vão fazer isso? Calma! Espera segunda-feira. Já pensou se a ESA vem? A ESA pode simplesmente anunciar descoberta de vida extraterrestre. Isso é um impacto emocional, até micro-organismo. Já é um impacto emocional porque descobriu-se vida fora da Terra. É inédito isso. Isso já vai mudar o paradigma da civilização. Nós estamos sós. E a ciência que divulgou isso. Ó, ela pode simplesmente fazer divulgação. Ó as possibilidades que eu vou chutar aqui. Descoberta de vida extraterrestre. Mas vida, ET, microscópio. Certo? 2. Mas seria impactante, seria? Seria. Tão impactante? Seria. A gente fazer essa alarde toda? Bom, seria. Porque nunca ninguém descobriu vida fora da Terra. 2. A descoberta de um objeto inexplicável com características inteligentes, construída por uma civilização de inteligência. E já medida, catalogada, não é um objeto natural, é um objeto artificial. Tá? Essas duas são muito poderosas. Vamos esperar. Então, se eu fosse o ET, eu mostraria uma tecnologia avançada de longe para o cientista, não aqui na Terra. Eu ficaria na frente dos telescópios, mostraria uma coisa e a ciência iria desabar. Isso é uma puta de uma preparação, uma discussão filosófica, de consciência. É um salto. Quando eu perguntei o que vocês fariam, vocês não tiveram essa ideia.
Primeiro, mostrar só para os cientistas, mas não secretos. Esses cientistas aqui, eles não estão vinculados a nenhuma estrutura secreta do governo, são os cientistas civis. Certo? Não tem como esconder. Né? Não, olha só. Nesse documentário que a gente viu lá na Netflix, eles estão mostrando, os Estados Unidos estão armando um esquema para prevenir o aparecimento. Quando eles aparecessem, estariam alertando a humanidade que eles teriam sido invadidos. Então, não tem como. Eu sei. Ó, vamos supor, a capacidade operacional da nossa tecnologia terrestre vai até a órbita da Terra. Nós não temos nenhuma arma, nenhum equipamento que possa atingir qualquer objeto que esteja fora da atmosfera terrestre. Você viu isso? Não temos. Então, é só você aparecer na distância Terra-Lua, uma nave gigantesca que para lá. É fotografada, filmada, analisada, acompanhada de perto por cientistas, e eles revelam para a humanidade: existe um objeto altamente sofisticado e inteligente à distância Terra-Lua. E os caras só param lá e não fazem nada. Fica 2, 3 anos com o Arthur Clarke. Uma coisa, tem um outro livro que chama Encontro com Rama, que realmente assim, a humanidade encontra um cilindro, sem porta, sem acesso, tipo um Mac, vagando no espaço. E o cientista vai lá e tenta abrir, depois de 5, 10 anos eles conseguem entrar lá dentro e tem toda uma informação de uma outra raça que enviou aquilo. Só que os ETs estão aqui, eles não estão longe. Eles estão andando no nosso meio aqui. Você tem uma camiseta escrito: nós estamos entre vós. Então, isso aqui é uma maneira de você conversar externamente. O que tem? Sempre a ESA. Que a ESA e a NASA? Por que a americana é meio difícil de querer divulgar as coisas de lá? Por que a NASA, os americanos... A NASA é vinculada à Força Aérea Americana. A ESA não. A ESA é uma entidade civil. Entendeu? Mas a Arecibo também é civil. Oi? Os radiotelescópios de Arecibo também é civil. E nem por isso eles... Não, os radiotelescópios de Arecibo não estão buscando isso. Os ETs não vão falar no rádio. Os ETs vão aparecer para todo mundo ver. E o primeiro passo é aparecer lá no espaço distante, não é aparecer aqui, impactando o planeta. Então, eu primeiro preciso impactar a ciência que vai fazer o serviço e preparar a humanidade. Durante esse tempo todo que a gente vive, por que os ETs despertam tão poucas pessoas para essa realidade? Vai chegar, calma, fica calma. Muita calma. Porque esse grupo tão pequeno, por tanto tempo. Que oração, por favor? 6 horas. Que oração? Tá, ó. Professor, qual é a sigla da ESA? Eu vou dar a última dica para vocês aqui. Qual é a sigla da ESA? ESA. Ó, presta atenção. Presta que o tio vai falar agora. É a última coisa que eu vou falar hoje para vocês e vou embora. Aqui, neste eixo, eu vou colocar abertura de consciência. E aqui eu vou falar escala do tempo. Alright? Então, os ETs estão preparando isso para todos vocês. Está um nível de consciência baixo. Num determinado momento, eles vão montar um fenômeno que vai fazer isso aqui, ó. Num curto espaço de tempo, a civilização vai dar um salto e depois não desce mais, a tendência é só subir. E esse ponto aqui é o crítico. Algo vai acontecer que vai deixar a humanidade toda pasma. E a partir disso, o trabalho vai ser feito. Tá bom? Certo. Aguarde. Aguarde. Próximo. Quando? Segunda